tudo mesmo, viu? Agora sim, como é que vocês não poderiam responder, né? Bom, agora foi. Vocês viram que o nosso trânsito aqui pela questão da ordem, né? Também foi muito positivo, né? Essa pergunta caiu em 2017, né? E aí foi muito bom, né? Vocês estarem trabalhando com essas questões, porque nós vamos treinando para o exame da ordem, né? Esse é o objetivo. Eu também passo porque acabo recolhendo, né, algumas perguntas para poder estar aplicando nossa avaliação, que será dia 5, será, de abril? Eu não sei se é dia 5 de abril, é terça-feira? Agora não me recordo, mas depois a gente vê, né? Acho que é isso mesmo, depois a gente vê. Bom, vamos seguir, né? Agora, nós vamos... Na sequência do código, nós vamos estudar concurso de crimes, ok? Então, nós já falamos sobre 3 tipos de concurso. Concurso de pessoas, que é o artigo 29 do Código Penal, né? Que, como o próprio nome diz, é referente a pessoas, autoras ou partícipes de prática delitiva. Vocês lembram do artigo 29, e ali lembro do exemplo da Suzane, né? A Suzane, em coautoria com os cravinhos, matou, né? Eles mataram os pais dela. Então, o artigo 29 trata de concurso de pessoa. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. O Código adotou aqui a teoria monista, em princípio todos irão para o mesmo enquadramento, artigo, mas permite excepcionalmente exceção pluralística, plural de dispositivo. Se a pessoa quis praticar de crime menos grave, ela pode entrar no parágrafo 2º, né? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena dessa. Não é a regra do Código Penal. O Código Penal, no caput do artigo, manda todos irem para o mesmo artigo, mas essa é uma exceção que o Código adotou numa reforma, né, que pode ter excepcionalmente esse enquadramento. Isso nós já estudamos. Que forma que é aqui que pratica o concurso? Ou como coautores, ou como partícipe. Os cravinhos foram coautores, e ela foi partícipe. Qual é a diferença, Pro? Só recordando. A diferença é que quem realiza o núcleo do tipo penal, por exemplo, o tipo penal do homicídio, fala em matar alguém. Quem mata, que é o núcleo, é o verbo, responde como coautor. Eles são coautores, tem reciprocidade, um é coautor de outro. E ela não é coautora, ela é partícipe, ela participou, não é, prestando auxílio, mas ela sabia de tudo, ela estava na operação. O nosso código não pune menos partícipe do que coautor. Aquele que executou pode ter pena menor, não é? Inclusive, me parece que eles tiveram, porque ela teve agravante de ser filha, né? E eles não tinham, né? Então, tem países que punem o partícipe, que é aquele que não pratica o núcleo, que foi o caso da Suzane, mas presta auxílio, ou induz, ou instiga, com pena menor. O Brasil não faz isso. Esse é concurso de pessoas. Nós estudamos também outro tipo de concurso, que é concurso aparente de normas, não é? Que eu quero ver se lá para o final eu também trago à baila esse assunto, que vocês vão usar muito, né, no Direito Penal 3. E hoje a gente até comentou do princípio da especialidade. Então, são normas que aparentemente
elas se encaixam em determinada situação e o operador do direito tem que decidir ou por uma ou por outra. Ele vai usar o princípio da especialidade ou da subsidiariedade ou da consunção, não é? O da subsidiariedade ocorre quando é um delito de perigo, um delito de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, um crime de expor alguém à doença venérea, né? E o núcleo é expor, né? A pessoa vai responder por esse crime se houve exposição. E se a pessoa se contaminou? Continua respondendo pelo mesmo crime, não é? A consumação é exaurimento, ele é um crime subsidiário. E se a pessoa morreu? Aí ele desaparece e entra homicídio em cena, porque ele é subsidiário. Subsidiário, né, eu não gosto de usar, porque não é técnico falar essa expressão, mas eu gosto de usar, não é que eu não gosto de usar, eu gosto de usar. No crime subsidiário, ele substitui, não é? Como se fosse um soldadinho de reserva, como disse Nelson Hungria, né, que falou, olha, se não entrar se o titular não puder atuar, vai entrar o reserva. É que nem também no campo de futebol, se o titular não pode entrar, entra o reserva, né? Então, só que se o titular entrar, afasta a incidência do reserva, né? É que nesse caso da doença venérea. Se houve exposição, é doença venérea. Se contaminou e se ficou bem, é doença venérea. Né? Era crime de perigo, né? Que houve contaminação, mas e se a pessoa morreu? Aí deixou dano, aí vai para o crime de homicídio e desaparece pelo conflito. Esse é um princípio que ajuda a ver qual norma que vai entrar ali naquele caso concreto. E tem o outro tipo, que é da consunção, ou absorção, né? Por exemplo, se a pessoa atira, dá uma facada, deu a facada do Bolsonaro, quando encostou na pele, penetrou, já houve um delito, que é lesão corporal. A entrada da faca lesionou, não é? Mas o ânimo, a vontade do agente era matar, então foi tentativa de homicídio, não foi lesão corporal. E não responde também por lesão corporal? Não, porque fica absorvido, é o princípio da consunção, que parece um palavrão nessa palavra, mas é absorção. Outro exemplo, a pessoa entra numa casa para furtar, crime de invasão de domicílio, artigo 150. Vai lá para furta. A pessoa vai responder pelos dois crimes? Não. A invasão de domicílio é absorvida pelo princípio da consunção, fica absorvida pelo crime de furto, ok? Então, nós temos alguns outros casos também. Por exemplo, né, se a pessoa... Não, depois eu pretendo dar isso de novo ainda, a gente volta nesse assunto, porque vocês vão precisar dele muito, eu espero que dê tempo, acho que dá tempo. Então, agora, nós vamos falar da terceira modalidade de concurso, que é o concurso de crimes, seguindo a ordem do Código. Artigo 69 do Código Penal traz o concurso material. O que quer dizer isso? Concurso de crimes, não é? Não é concurso pessoa, não é concurso aparente de normas, que nós já vimos, é concurso de crimes. Quando tiver ali vários crimes, como é que o juiz vai distribuir essa pena? Como ele vai, usando o critério trifásico, selecionar a pena adequada, não é? E aí nós temos 3 hipóteses de concurso de crimes. A primeira hipótese, ela aparece no artigo 69. Vamos ler, é o concurso material. Lembrando que é só concurso de crimes. Nada implica que eu tenha 2 pessoas, concurso de pessoas, e praticando 2 crimes também. Aí eu tenho concurso de pessoas e concurso de crimes. Mas vamos entender cada um deles, não é? O primeiro é o concurso material. O artigo 69 diz:
Quando a gente, mediante mais de uma ação, é um crime comissivo, né? Com ação, pessoa movimenta o corpo. Ou omissão, a pessoa cruza os braços e não socorre alguém. Por exemplo. Ah, tá. No caso do dolo no consciente e culpa no consequente. Muito bem, o Richard. Eu até vou falar sobre isso quando eu trouxer. Professora, tá mudo. Tá mudo. Eu não sei por quê. Obrigada, Gisele. Eu não sei por que ele... Acho que eu bato em alguma tecla, eu bato na tecla e acontece isso. É chamado de crime préter-doloso, nós chegaremos lá. É o artigo 34, a gente se melhorou, né? É chamado dolo no... Como você colocou? Deixa eu ver sua palavra, se você colocou isso, que agora não... Dolo no consciente. Então, é quase o que você falou, tá? É dolo no antecedente no iter criminis. E culpa... É quase o que você falou. Culpa no consequente. Consequente. Ok. Na realidade, está no artigo 74 do Código Penal que nós vamos estudar. Olha, 74 do Código Penal, que diz exatamente isso. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução sobrevém resultado diverso pretendido, o agente responde por culpa. Então, entra no iter crimes querendo praticar um crime doloso e depois acaba ocorrendo um crime doloso. Entra querendo praticar um crime doloso e acaba acontecendo um crime culposo, né? Me lembra de um caso, mas nós vamos falar sobre esse artigo. Me lembra do caso de uma mãe que pegou um filho de 10 anos usando maconha. Aí ela começou a bater, né? E bater mesmo, né? Então, não é exercício regular de um direito do jus corrigendo, excludente de antijuridicidade, nada disso. Porque ela começou a bater mesmo. Ela falou, eu vou bater mesmo, né? Para você se corrigir. Então, ela tinha dolo de lesão corporal. Ponto. Só que no iter criminis, ela acabou matando. Então, ficou dolo no antecedente e culpa no consequente. O consequente é resultado diverso do pretendido. Nós vamos estudar ali no artigo 74 como é que vai ser estabelecida essa pena, tá bom, Richard? Como é que vai funcionar? Tudo bem? Não vou adiantar agora, mas é isso, né? Esse exemplo que eu te dei é isso daí. Exatamente. É chamado de crime préter doloso, porque préter é dolo antes, ou préter intencional. Intenção antes, depois não teve intenção, agiu com culpa. É dolo mais culpa, crime préter doloso ou préter intencional. Mas a gente vai falar sobre isso. Aqui, vamos ler com calma, não é? Artigo, para a gente entender bem. Artigo 69. Quando a gente, mediante mais de uma ação, que depois nós vamos falar do concurso formal, e aí tem diferença. Ação, crime comissivo, ou omissão, crime omissivo, pratica 2 ou mais crimes. Então, eu tenho, de um lado, mais de uma ação, e do outro lado, 2 ou mais crimes. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa, as penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
a mais grave, né, de reclusão. Então, o que ele está dizendo? Eu tenho o quê? Eu tenho duas ou mais ações, 2 ou mais crimes. Né? Ele está dizendo que a pena vai aplicar pelo critério trifásico. O juiz vai lá achar a pena base de cada um, vai verificar se tem circunstância agravante e atenuante, depois vai ver se tem causa de aumento ou diminuição de pena. Então, vai aplicar a pena cumulativamente. O que ele faz? Vai cumular, vai somar essas penas, ok? O que é cumular? Vai somar, vai cumular. Cumular é somar, tá bom? Achou pelo critério trifásico a pena X, depois a pena do outro crime, e existe uma soma. É isso que o concurso material diz. Vamos fazer um estudo de caso. O que precisa ficar muito, muito claro aí é que a pessoa praticou 2 intercrimes diferentes, não é? Não tinha razão de ser igual e aplicar uma pena só. Então, vamos imaginar o seguinte, a pessoa com uma arma de fogo, sozinha ou com mais alguém num concurso de pessoas, mas vamos imaginar sozinho, entra dentro de uma residência com uma arma de fogo e lá dentro para roubar. Tudo bem, tá lá para... Tudo bem? Não, tudo mal, né? Tá lá para roubar. Só que ela vê uma moça lá, que é a filha da dona, o cara que tá roubando, e resolve estuprar. Não tem nada a ver. Primeiro é o iter criminis para praticar o crime de roubo. Está armado, está intimidando. Isso não é furto, é roubo. Essa é a diferença primordial entre crime de roubo e furto. E depois, lá dentro, resolve estuprar. Outro iter criminis. Vários crimes, várias ações. Outro iter criminis. Arranca, puxa a roupa da pessoa, joga ela em algum lugar e estupra, ok? Como é que vai ser? Como é que o juiz vai fazer? Primeiro, o juiz vai localizar pelo critério trifásico a pena do roubo. Vai lá, pena base, verifica se tem as circunstâncias atenuantes, agravantes. Depois, ele vai localizar, no preceito secundário do crime de estupro, artigo 213, a pena adequada para aplicar no caso do estupro. E há uma soma de penas. Essas penas serão somadas pelo critério do cúmulo material. As penas serão acumuladas, né? Daí o nome, por isso que o Código fala aqui no artigo 69, não é? Aplicam-se cumulativamente as penas. É o sistema do cúmulo material. Então, isso é que aparece aqui no artigo, na apostila, no material que eu postei hoje, né? O concurso material, também chamado real, ele vem no artigo 69, acontece quando ocorre 2 ou mais delitos por meio de uma ou mais ações, ok? Então, por meio de... Não é uma, não, eu que digitei errado aqui, ó. A pena base por meio de mais de uma ação. Ah, tá certo. Não, tá errado aqui. Pode tirar, gente, tá errado aqui, ó. Por meio de mais de uma ação. Esse uma caiu no lugar errado. Ele é danadinho, ele tinha que aparecer aqui. Por meio de, vamos arrumar isso aqui, por meio de mais de uma ação. Não precisa pôr ações, não, mais de uma ação, ok? Então, eu tenho o quê? Embaixo está certo, nas características. Tirar uma daí, esse uma é danadinho, ele tinha que ficar aqui. Vou repetir. Acontece quando ocorre 2 ou mais delitos por meio de mais de uma ação, ok? Agora ficou certo. E as características também estão corretas. Foi na hora de digitar que eu acabei, né, digitando errado. Então, característica. Característica, várias ações, por isso que eu coloquei ali, por meio de mais de uma ação. Várias ações, vários crimes. Uma ação para roubar.
outra ação para estuprar. Sistema de aplicação de pena. Cúmulo material. O que é cúmulo? Soma de penas. Pode ocorrer com crimes homogêneos, idênticos, ou heterogêneos diversos. Pode ocorrer? Pode ocorrer em crimes idênticos ou não, ok? Como é que vai aplicar a pena no caso do artigo 69? Vai aplicar pelo sistema do cúmulo material. Mais de uma ação, vários crimes. Ok, gente, agora eu vou falar do concurso formal, depois a gente estabelece diferenças entre um e outro. Entenderam aqui? Sim? Alguém responde? Todo mundo quietinho? Ok. Richard, que bom que você está aí. Então, muito bem, Carla. Muito bem, Robson. Eduardo, perfeito. Perfeito. Terezinha, perfeito. Então, vamos continuar, não é? Depois a gente trabalha com... O Rodrigo voltou, né, Rodrigo? Vitória está aí. Depois a gente trabalha com diferença de um e de outro. Concurso formal, que é a outra espécie de concurso. Vamos lá. Quando o agente, mediante uma só ação, por isso que não podia ficar lá uma ação, é que aquele uma caiu errado, né? Tinha que ser do jeito que eu coloquei no anterior. Acontece quando ocorre dois ou mais delitos por meio de mais de uma ação. Então, é duas, pronto. Agora não, agora é uma ação. Acontece quando ocorre dois ou mais delitos por meio de uma única ação, não é? Uma única ação, vários crimes. Exemplo, estudo de caso, não é? Eu não sei se vocês conhecem aquele... Vocês são tão novos que não viram ele jogar, né? É aquele Edmundo, ele é comentarista de jogos, né? E ele, com o veículo dele entorpecido, né? O álcool também é entorpecente, eu não sei se tinha outras coisas. Ele pegou o carro dele e acabou provocando um acidente. E aí ele, com uma ação só, porque isso caracteriza o concurso formal ou ideal, tá? Uma ação só, ele matou 3, me parece que foram 3, e lesionou 3. Ele estava com um carro grande, estava lotado, entorpecido, e aí ele matou 3 e lesionou 3, ok? Crimes heterogêneos, né? Eu tenho 3 mortes e 3 lesões corporais. Foi praticada com quanto ação? Uma. Então, não pode ser o de cima, o concurso material, que aqui não. Aqui é uma ação só, tá? Quantas mortes? Quantas infrações? Quantas pessoas que sofreram? Várias. Nós tivemos 3 mortes e 3 lesões, não é? Então, isso não é concurso material, isso é concurso formal ou ideal. Característica, uma ação só, vários crimes, ok? Vários crimes. Só que aqui nós vamos trabalhar com 2 tipos no artigo 70, 2 tipos de concurso. Vocês podem até pegar o lápis e separar, porque tem o concurso perfeito e o concurso imperfeito. O que tem de igual entre eles? É praticado com uma ação só. O concurso formal perfeito é uma ação só? Só. O concurso formal imperfeito é uma ação só? Só. Uma ação só. Ok? Então, isso nós temos como semelhanças. Só que, com referência aos tipos, há diferença. Nós temos 2 tipos. Se vocês quiserem pegar lápis, eu vou ler agora. Um é perfeito, outro é imperfeito.
E se eu vou pegar agora o perfeito, tá? Vou ler o perfeito pelo código, artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas, ou se iguais somente uma delas, mais aumentada em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Paramos por aqui. Pode pôr um lápis aqui, não é? E colocar do lado, concurso formal perfeito, que é para vocês, quando precisarem estudar, quando pegarem o edital do certame da ordem, né, vocês vão ver que está lá concurso de crimes, concurso de pessoa, conflito aparente de normas, que é tudo que nós estamos estudando, né? Então, essa primeira parte, no artigo 70, primeira parte, eu não coloquei aqui, falha da PRO também, olha, perfeito, não é? Pode pôr, artigos na apostila, artigos, no material que eu passei, artigo 70, primeira parte. E o imperfeito, artigo 70, segunda parte. Ok. Então, essa leitura que eu fiz até onde eu disse que vamos parar por aqui, põe um lápis, não sei o quê, é o concurso formal perfeito. Então, ocorre com uma ação, vários crimes e desígnio único, ou vontade única, desígnio único ou vontade única. Vamos colocar aqui também acertando, não é? Desígnio único. O que é desígnio, Pro? É vontade. Depois a gente sai da parte teórica e faz estudo de caso. Agora, o que interessa aqui? Qual o sistema de aplicação de pena? O sistema é exasperação com X. O que é exasperação? Exasperação é aumento. Aplica-se somente uma pena, ser iguais, ou a pena maior, ser diferentes, aumentada de 1/6 até a metade. Então, o sistema de aplicação de pena no concurso formal perfeito é o artigo 71, primeira parte, é o sistema de exasperação com X. Lembrando que exasperação é aumento de pena. É isso? Então, Edmundo pegou quanto de pena? Ele pegou uma só, eram 6 vítimas, uma só, pena exasperada, aumentada, não é? Aumentada, conforme está aqui no código, né? De 1/6 até a metade. Ele não pegou pena no cúmulo material somada, de soma 1, pelo critério soma 1. Pelo critério trifásico, localiza também a pena. Mas aqui está dizendo no código, está dizendo, olha, isso aí daqui, o que aconteceu? Vamos voltar. Voltando. No código está dizendo que pega na primeira parte, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. No caso do Edmundo, homicídio culposo, né? Porque ele não tinha desígnio para provocar a morte. Em princípio, não, mas o promotor recorreu pelo dolo indireto, dano eventual, né? Depois a gente chega aonde o que aconteceu. Porque ele foi condenado por delito culposo de homicídio, que é a pena de um só homicídio, que é mais grave que a lesão, exasperada, aumentada ali num X percentualmente que o juiz acabou estipulando. Quer dizer, ficou bonito para ele, né? Ficou bem na fila. Não é? O que aconteceu, né? O promotor recorreu, porque o promotor disse, né? Vocês lembram do artigo 18 do Código Penal, que a pessoa que diz
Dolo é quando a pessoa quis, pega a arma e atira. É o dolo direto, teoria da vontade. E quando a pessoa, primeira parte do artigo 18, nós já estudamos, quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado, é dolo indireto, eventual, teoria do assentimento ou consentimento, é a segunda parte. Então, o promotor recorreu dizendo, olha, ele estava entorpecido, né? Então, assumiu o risco de produzir o resultado. Ele não pode ser condenado por crime culposo, tem que ser condenado por crime doloso, não é? Eu sei que foi para o tribunal, como ele tinha pego pena de 4 anos e pouco, e demorou para o tribunal julgar, essa pena, esse caso prescreveu. O que acontece? O que é prescrição? É o tempo que o Estado tem para punir, não é? Vocês estão vendo essa história do Lula, não é? Não é que ele foi inocentado, né? Ele foi, depois do Moro ter apurado, diz que ele é incompetente no Paraná, tiveram 3 juízes apreciando isso, que é da segunda instância, e mantiveram tudo isso, não desfizeram, e agora chegou no Supremo por causa de recurso do Lula. Então, o que eles estão... O que o Fachin disse, o relator lá disse, não é? Que a competência é do Distrito Federal, então vai mandar para lá. Isso significa que não tem condenação no caso do triplex, não nos outros casos, que ele tem outros casos também que está rolando, né? Nesse caso, então, que não houve condenação em segunda instância, não houve nada disso, não pode existir, porque o juízo que julgou seria incompetente para julgar, né? E agora vai voltar tudo. Estão decidindo agora, está com quórum de 2-2, se vai voltar tudo, né? Se ele for declarado suspensão dele, que ele não era, que ele era partidário, não sei o quê, isso, Mário, isso. Se ele for declarado que ele era político, que ele tinha interesse, que ele queria prejudicar o Moro, aí pode-se fazer tudo. É isso que eles estão julgando agora. Aí vai ter que começar tudo de novo. Se não, é da sentença, vai ter que dar sentença. Vai preservar o conjunto probatório dos autos. De qualquer maneira, isso, Mário, exatamente. De qualquer maneira, ou de um jeito ou de outro, vai acabar ocorrendo a prescrição, que é o tempo que o Estado tem para punir. O Lula vai ocorrer a prescrição, que vai provocar a extinção da punibilidade, e ele não vai poder mais ser julgado e vai ser tido como inocente, porque ele não vai ter nada no prontuário com referência a esse caso. Com os outros, não sei, não é? Então, o que aconteceu com o Edmundo? Demorou para julgar, e o Lula tem algo que também conta a prescrição pela metade. Quem tem menos de 70 anos, a prescrição conta pela metade, é o tempo que o Estado tem para punir. Nós vamos estudar a prescrição até o final desse semestre, nós vamos estudar. Então, acabou demorando para o tribunal julgar e prescreveu o caso do Edmundo. Ele é primário, bons antecedentes, é como se não tivesse acontecido nada. Mas o que é importante registrar é que foi uma ação. Qual é a segunda parte? É o concurso formal imperfeito. Nós vamos ler já, Eurípides. Eu vou chegar aí já, tá? É o concurso formal imperfeito, porque o concurso formal perfeito está na primeira parte. Mas eu vou chegar aí já. Então, vocês perceberam, né, fazendo um estudo de caso, como é que se encaixa a situação. Agora, como o Eurípides perguntou, vamos lá para a segunda parte do artigo 70 do Código Penal, que trata do concurso formal imperfeito. Tá? Está no artigo 70, segunda parte. Vamos realizar a leitura, não é?
Aqui no começo é a mesma coisa, né? Só depois, né? Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica somente a pena mais grave, aplica-se-lhe a mais grave das penas, ser iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. É o sistema de exasperação, não precisaria ler de novo, acabei lendo, né? Agora sim, né? As penas, a partir daqui é o concurso formal imperfeito. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Agora mudou o sistema de aplicação de pena. No perfeito, pega a pena de um só. A mais grave, se for igual, de um só. No imperfeito, que nós estamos estudando, pega a pena de um e a pena do outro. Vai ser somadas penas, né? Não vai ser, não é a pena de um só. Vamos fazer estudo de caso, né? Vamos supor que a pessoa... só antes mencionar para vocês que aqui é muito importante, é que aqui na segunda parte fala em desígnios autônomos. Qual é a diferença aqui? É que na primeira parte o desígnio era único. O que ele queria, o Edmundo? Dirigir, etc. Tal. Ele não tinha vontade de matar ninguém, não era nada disso, não é? E aqui não, na segunda parte é desígnios autônomos. Isso é que diferencia um do outro. Então, vamos voltar para o exemplo. Vamos supor que o rapaz encontre a ex-namorada com o atual namorado. Aí ele fala, não aguento isso, né? O que eu vou fazer? Não dá para eu ver essas coisas. Eu não aceito isso, né? Já que a gente está com a Lei Maria da Penha tão fresca, né? Aconteceu ontem, comemoramos, colar com a live, né? Vamos lembrar de um exemplo que acontece, infelizmente, até muito, né? A gente já mencionou que a cada 7 minutos ou 9, depende do ano, acontece um feminicídio, né? Muita coisa, como a gente já mencionou. Então, vamos supor que esse ex-namorado pegue o veículo, enfie o carro, jogue o carro, não é enfia, vai com o carro para cima dos dois. Uma ação? Perfeito. Vários crimes? Sim. Pode ser homogêneo, os dois morreram. Ou pode ser heterogêneo, não é? Um morreu e o outro ficou cadeirante, né? Então, pode ser homogêneo ou heterogêneo. E os desígnios? Quis acertar os dois? Quis. Quis matar os dois. Quis praticar 2 crimes. Uma ação, 2 crimes. Qual é o sistema de aplicação de pena? Sistema do cúmulo material. Soma de pena. Ok? As penas serão somadas. Pega a pena de um, pelo critério trifásico, pega a pena do outro, chegou a um resultado. Ok? Então, exatamente assim que funciona. Agora, alguma pergunta? Não? Ok. Se tiver, pode perguntar. Então, vamos ver aqui. Ó. É que alguém ligou o microfone, né? Imperfeito, artigo 70, segunda parte, uma ação, vários crimes, desígnio, vontade autônoma. Sistema de aplicação de pena, cúmulo material, soma de penas. Antes de entrar mas vamos entrar já, depois aqui no concurso formal, né? Perfeito e imperfeito. Vamos estabelecer semelhanças e diferenças, não é? Entre o quê? Só trabalhando com o artigo 70, ok?
concurso formal perfeito e concurso formal imperfeito, não é? Semelhanças entre os dois, há uma só ação no concurso formal perfeito e no concurso formal imperfeito, uma ação, tá? Outra semelhança, ocorrência de vários crimes. No perfeito ocorre vários crimes, no imperfeito ocorre vários crimes. Diferenças, ok? No concurso formal perfeito, que é a primeira parte, A, com H, designa o único, vontade única, não é? E o sistema, vontade única, a pessoa que não quis praticar 2 crimes, ela quis praticar um, era única, desígnio é vontade, não se esqueçam disso, desígnio é vontade. E o sistema de aplicação de pena é exasperação com X. O que é exasperação? Aumento. Então, o juiz pega a pena do mais grave, ou se iguais, uma só, e eleva, e aumenta. Achou, fechou, ok? Já no concurso formal imperfeito, há desígnio autônomo, então vamos colocar aqui, desígnios, vamos colocar no plural, né? Vamos corrigir. Há desígnios autônomos e o sistema de aplicação de pena é o cúmulo material, soma de pena, ok? Agora, nós vamos estabelecer a semelhança e diferença entre o concurso formal e o concurso material, que é o artigo 70 e o artigo 69, né? Vamos estabelecer com o concurso formal perfeito a diferença. E o concurso material. Semelhanças, nós vamos poder dizer que nós temos, entre os 69 e 70, nós temos vários crimes. É verdade? Sim, não é? Vários crimes. E diferenças, nós vamos estabelecer, vamos verificar que no concurso material do artigo 69, com o concurso formal imperfeito, o 69, a pena é aplicada cumulativamente, e o 70, primeira parte, a pena é aplicada no sistema de exasperação, pega a pena de um só e aumenta, ok? E com a segunda parte, com o concurso formal imperfeito? Bom, vários crimes é uma semelhança que aparece nos dois. E diferenças, não é? Tem diferenças? Tem. Por quê? No concurso material tem uma ação, tem várias ações, e no concurso formal imperfeito tem uma ação só. Perceberam? Entenderam aqui, gente? Sim? Entenderam? Perguntas? Não tem perguntas sobre concurso formal? Ah, o Eduardo respondeu que sim, que bom que respondeu. Agora vamos a uma perguntinha, antes de entrarmos, que eu nem mandei material, porque eu falei, não sei se vai dar tempo, eu mando a semana que vem. Mas eu trouxe uma pergunta aqui, né, a respeito, uma pergunta do exame da ordem, né, que eu postei aí, tá? Vamos pegar, até podia ter digitado de uma forma mais ampliada aqui, ficou muito escondido, né? Veja, essa pergunta é muito fresca, ela caiu agora em 2020, ok? Então, nós estamos em 2021, no exame da ordem. É o exame 31, né? Eu não sei se vocês estão com a folha. Vocês pegaram a folha que eu postei? Sim ou não? Alguém pegou? Quem pegou? Ninguém? Ah, gente, era bom. Ah, você pegou, Gisele? Que bom. Que a Jéssica pegou, Eurípides pegou, muito bem. Gisele, Thalia,
Terezinha pegou, muito bem. Então, vamos acompanhar. Essa pergunta, Eduardo Brenner, muito bom. Essa pergunta, né, muito fresquinha, né, pergunta 9, né, a do concurso recente. Sônia também. Ok, vamos lá. Ela é cheia de detalhes, né? Mário, muito bem. Cheia de detalhes. Vamos com calma, tá? Não se assustem. Nós vamos trabalhar muito com perguntas, né? Então, de vez em quando, a gente volta a falar de algum instituto, para vocês lembrarem, que nem nós estamos falando do conflito aparente de normas. Então, nós vamos trabalhando com calma, né? Para que vocês fiquem cada vez melhor. Esse é o objetivo, né? Então, aqui, vejam a pergunta. Maria, em uma loja de departamento, apresentou roupas no valor de R$ 1.200 ao caixa, buscando efetuar o pagamento por meio de um cheque de terceira pessoa, inclusive assinado como se fosse a titular da conta. Na ocasião, não foi exigido qualquer documento de identidade. Todavia, o caixa da loja desconfiou do seu nervosismo no preenchimento do cheque, apesar da assinatura perfeita, e consultou o banco sacado, constatando que aquele documento constava como furtado. Assim, Maria foi presa em flagrante. Naquele momento, e posteriormente, quer dizer, a prisão em flagrante é a única que o delegado pode fazer sem autorização do juiz, mas depois ele tem que encaminhar para a audiência de custódia onde tiver, ou encaminhar as peças do flagrante e colocar a pessoa, homem ou mulher, na cadeia, né? Até o juiz decidir se vai validar, se vai converter em preventiva, etc. Mas é a única prisão que é feita no calor, no ato, né? No calor dos acontecimentos. Então, Maria foi presa em flagrante naquele momento e, posteriormente, denunciada pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público em concurso material. Promotor, vocês vão falar, o que é denunciada, né? Que nós vamos estudar no final desse semestre que tem 2 tipos de ações no direito penal. Ação privada, que o promotor não move, que aí o doutor Robson vai ser contratado como advogado para mover, não é? E a ação penal pública, que o promotor move. A peça inicial que ele oferece, que seria, entre aspas, mas não tem esse nome, a petição inicial, não chama petição inicial, chama denúncia. Se for ação penal privada, que o doutor Robson foi contratado, se for uma ação penal privada, a peça inicial se chama queixa-crime. Mas por isso que ele fala, denunciou, né? É uma petição inicial. Eu denuncio fulano pela prática do crime de roubo, peço a condenação, arrola as seguintes testemunhas, não é? E enquadra, coloca o enquadramento, inclusive com agravante, se tiver, ou causa de aumento de pena, né? Ou de diminuição. O promotor coloca na denúncia. Isso não obriga o juiz a colocar o réu naqueles artigos, não é? O delegado é o primeiro a colocar ali o enquadramento, o promotor pode entender que não é esse enquadramento, colocar no outro enquadramento, e o juiz pode entender que é o outro enquadramento, e quem vai bater o martelo nessa questão? O juiz, não é? Porque ele vai ter que decidir. Se ele decidir errado, o advogado vai recorrer ou o promotor vai recorrer, ok? Assim, Maria foi presa em flagrante naquele momento e, posteriormente, denunciada, quer dizer, o promotor ofereceu a denúncia, a petição inicial, pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público em concurso material, né? Veja bem, concurso material, 2 intercrimes diferentes, não é? Em princípio, 2 intercrimes diferentes,
E aí vai existir soma, né? Sistema do cúmulo material. Confirmados os fatos, o advogado de Maria, no momento das alegações finais, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento do quê? Não é? Aí ele dá as alternativas. A linha A, do concurso formal entre os crimes de estelionato consumado e falsificação de documento público, né? Uma ação, né? Seria uma ação aí, né? Vamos ver. Do concurso formal entre os crimes de estelionato tentado e a falsificação de documento público. Realmente a primeira não pode ser, porque estelionato, aqui não é estelionato, não é? Não é Josi. A Josi já se posicionou, não é? Para mim. Ok, Josi. Por que você chegou a essa conclusão? Se você não quiser falar, e você acertou, é a letra D mesmo. Mas o que te levou à letra D? Né? Tudo bem, se você não quiser, não sabe o porquê de você achar que é esse, né? Mas eu vou mencionar. A letra A não pode ser mesmo, porque não houve a fraude, não houve o estelionato consumado, né? Não houve consumação. Então, aqui não é estelionato, não vamos nem discutir se é concurso formal, o promotor denunciou por concurso material, né? Aqui não é, até porque não há estelionato consumado, ela não conseguiu consumar. Ah, tá bom, Josi, não tem problema. Letra B, concurso formal entre o estelionato tentado e falsificação de documento particular. Bom, aqui estelionato tentado tá certo, vamos ver a questão do concurso formal, porque tem crimes diferentes aí. Um modus operandi é a fraude, não é? Outro é crime contra a fé pública, não é? Vamos ver se cabe aí. O terceiro é que a letra C, crime único de estelionato, na forma consumada. Não pode ser essa também, porque não houve consumação. Então, a única que poderia ser é a B, né? Concurso formal entre crimes. Mas também não cabe, porque se a gente vai levar para o concurso de crimes, não houve um iter crime só, houve mais que um iter crime. Como a Josi comentou, mencionou, escreveu, é mesmo crime único de estelionato na forma tentada. Aí, afastando-se o concurso de crimes. Por que afastou o concurso de crimes? Professora. Pode falar, Richard. E na questão do cheque, não caberia no 180, pelo cheque ter a queixa já de ser proveniente de algo ilícito, além da combinação do 299, que é a falsidade ideológica? Isso, na realidade é o 297, né, porque é considerado falsificação de documento público, né, o 297, né, ele entra no 2, o cheque é documento público, né, 297. O cheque não é da instituição bancária, não é privado? Não, ele é público, ele é considerado documento público. Então, mas não caberia o 180 também, porque ele já vem proveniente de ilícito, né? O 180 ou 155, que é o furto que você estava falando? Não, o furto não tem como provar, a menos que a vítima reconheça ela como, ou tem alguma prova. Mas por que você falou receptação 180? Aí Não, você está colocando que ela recebeu o cheque e que ela não teria furtado, né? Mas lá na pergunta não está dizendo que o cheque tem a queixa já por ser furtado? Tem, mas ela pode ter furtado. Aqui não diz que ela não furtou, diz que ela pode. Vamos eventualmente pensar que ela furtou e aí alguém registrou a ocorrência de furto, mas ela teria furtado. Aqui não diz que foi outra pessoa, que foi. Não entraram nesse detalhe, né? Assim, é porque só está a falsidade, né?
explícita a falsidade então, e a tentativa do estelionato contra a loja, né? Isso. Quando nós estudamos o conflito aparente de normas, que eu quero voltar lá no final, em razão da importância, né, desse assunto, é o conflito aparente de norma, que é o que a gente está vendo aqui, né? Nós estudamos que para resolver tem 3 princípios, já mencionei. O princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção, que é a absorção. E falamos também de uma súmula, que é a súmula 17, que diz assim, quando o crime de falso, já é uma súmula, né, a súmula 17, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, você vai falar, mas como é que eu ia saber que tem uma súmula, né, dizendo que vai absorver o falso, né? Aqui está utilizando o princípio da consunção, não é? Porque está mandando absorver. Na realidade, esse princípio, é como eu falei, o princípio da absorção ou consunção, vamos dar um outro exemplo. O Bolsonaro, vamos voltar nesse exemplo do Bolsonaro, ele recebeu a facada, a pessoa está no iter criminis para a prática delitiva. Esse é o princípio da consunção ou absorção. A Josi colocou. Leve em conta, muito bom, Josi, que você colocou. Foi a Josi, acho que foi, né? Quando a questão se leva em consideração o disposto na súmula, quando o falso se exaure, ou seja, se esgota no estelionato, sem mais potência, é por esse absorvido, excluindo, portanto, a possibilidade de concurso de crime por força do princípio da concessão, mas também é possível responder à questão analisando de outra maneira, bem como o artigo 171 do Código. Eu não vejo como resolver de outra forma, é só dessa, pela súmula, né? Porque a súmula diz, e aí vamos entender o princípio da consunção ou absorção. Feriu a facada, está no iter criminis, já entrou, lembrando do itinerário do crime, cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Já entrou no iter criminis com ânimos necandi para esfaquear, com vontade de matar, não é? Esse foi o desejo, porque achou ali o Bolsonaro em frangalhos. Ele já fez 4 cirurgias para poder se safar dos problemas advindos da facada. Então, entrou no iter criminis para matar, com ânimos necandi. Furou, aqui tem uma lesão corporal. O que acontece? É absorvido. Entrou na residência para furtar, né? Furtou ou para roubar. Furtou. O que acontece com o crime de invasão de domicílio? É absorvido, não é? Então, o que acontece aqui? Na súmula, a súmula diz, olha, o crime fim, não é, que é um diferencial no princípio da consunção ou absorção, é identificar o elemento subjetivo do agente, ou seja, a vontade do agente. O elemento fim aqui, o ânimo subjetivo da gente não é? Era conseguir o dinheiro, era estelionato. Ela entrou no iter criminis, praticou o falso, que foi absorvido. Antes, supostamente, teria praticado um furto, porque aqui não diz que foi outra pessoa, diz que registrou. Não é? Que tinha um registro de furto, mas não furto, como o Richard falou, não sabe quem furtou, não é? Então, aqui entrou na absorção o crime de furto, e isso é o ânimos do agente, a intenção do agente. Entrou o crime de furto, foi absorvido, furtou, isso tudo está na intenção do agente, está na vontade do agente no iter criminis, embora vocês poderiam falar, mas aí não poderia ser concurso material, tanto que foi o que o promotor pediu lá em cima, mas existe a súmula, né? Não houve concurso do crime, pois não consumiu o estelionato, certo?
por isso a resposta é D. Somente o crime de furto. Não houve o crime de furto, houve crime de estelionato tentado. A resposta correta é a letra D, estelionato tentado. O crime de furto também foi absorvido. No caso, o crime fim aqui foi somente o furto, supostamente? Não, a intenção da gente era praticar o estelionato, ela queria o dinheiro, não é? Ela queria pagar lá, mas ela queria obter com o cheque falso, né, as mercadorias, e ela queria aplicar, não era o dinheiro, ela queria aplicar a fraude. O estelionato se caracteriza como fraude, e essa era a intenção da gente. Mas não houve a consumação? Não houve a consumação do estelionato. Por quê? Por que não houve? Ficou claro na pergunta lá. O caixa da loja desconfiou do nervosismo no preenchimento do cheque, apesar da assinatura perfeita. Então, provavelmente, essa pessoa conhecia, furtou, a pessoa não sabe quem furtou, mas conhecia, foi uma afirmação, e esses detalhes são importantes na hora de responder uma questão. Nós não podemos desprezar, né? Porque é o que vai nos levar para a resposta correta, não é? E aí, qual era a vontade? A súmula, tem súmulas vinculantes e tem súmulas que não são vinculantes, não é? Essa tem sido, jurisprudencialmente, tem vinculado, porque o juiz tem aceitado pacificamente, né? O detalhe da letra, o acento. Não tem problema. Tem aceitado como vinculante, eles têm aceitado pacificamente, ok? Não tem discussão sobre isso. Então, a intenção foi que, com o cheque, obter a mercadoria, né? As roupas, mas a intenção era aplicar a fraude, né? O cheque foi meio, o furto do cheque foi meio, e a falsificação do cheque foi meio para a prática do crime fim, que era o estelionato, que não aconteceu, por isso que não poderemos colocar a forma consumada aqui. E a resposta correta é a D mesmo, né? Crime único de estelionato na forma tentada, porque ela não conseguiu. Mas eu ainda tenho um pitaco aqui para colocar para vocês. Falsificar a assinatura de terceiro documento equiparado ao cheque não é falsificação de documento particular. Isso mesmo, Thalita, muito bem. Parágrafo 2º. Muito bem, Thalita. É isso. Josi, desculpe. Não é, você colocou certinho, é o 297, né? 297, parágrafo 2º. Exatamente. Os livros mercantis, testamento, pode chamar... gosta? É que você é Thalita também, olha lá, que bonitinho, que bonitinho. Vocês perceberam como tem detalhes aí? E essa é uma pergunta que cai no exame da ordem. Se nós realizarmos a resposta de forma afoita, a gente perde detalhes. Vocês vão falar, eu tenho que saber. Gente, eu vou fazer chamadinha hoje, hein? Daqui a pouco eu estarei fazendo chamada, hein? Então, deixa eu ver quanto nós estamos aqui de participante. 44, né? Daqui a pouco faremos a chamada, ok? Então, vocês perceberam quantos detalhes, não é? A gente tem que... e para afastar o concurso material que o promotor denunciou, não tinha nem resposta, que nem alternativa, que mencionava o concurso material. Então, descartou de pronto, não é o concurso material. Veja, não tinha nenhuma linha A, B, C e D aqui que tivesse, para não confundir mais ainda, né? Embora tivesse recheada de situações. Vocês vão falar, mas como é que eu vou lembrar da súmula, né? Por isso nós estamos estudando, não é? Existe uma súmula que exatamente diz isso. Quando o falso, que é 17, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.
o furto também é absorvido pelo crime fim, ok? Mas agora eu vou colocar mais um pitaco aqui, mais uma coisinha, mais algo interessante. Eu vou, exatamente, muito bem, Josi, eu vou colocar algo, né, no enunciado, que é para ver o raciocínio, se alguém alcança. Olha, o que eu estou mudando aqui, por minha conta, todavia o caixa da loja, eu vou mudar, hein? Desconfiou do seu nervosismo no preenchimento do cheque, sendo que a assinatura encontrava-se imperfeita. Né? E eu vou mudar mais um pouco. Imperfeita. Mesmo assim, aceitou o cheque e não tem nenhuma alternativa que vai responder essa pergunta. Eu estou construindo uma outra. Aceitou. O preâmbulo é o mesmo. Todavia, o caixa da loja não desconfiou do seu nervosismo, não desconfiou de nada, o caixa da loja aceitou o cheque, apesar da assinatura imperfeita, e lhe entregou as roupas. E agora, o que vocês acham? O que eu fiz aí? Como é que caminho é esse? Vocês entenderam? Vou repetir. O caixa da loja aceitou o cheque, apesar da assinatura imperfeita, e lhe entregou as roupas. Foi consumado estelionato. Alguém tem... Aí houve o crime de estelionato. Alguém tem uma dica aí? Ele agiu por omissão. Sim, né? Omissão de não checar se a cártula era verdadeira, porque estava ruim, né? O que você acha, Richard? Porque estava imperfeito. O Richard... Uma única ação e 2 crimes. Professora, minha internet está bem na hora da... Quem está falando, o Richard? Isso. Ah, tá. Então, eu vou perguntar, eu estou fazendo uma pergunta, mudando um pouquinho esse enunciado, né? A única coisa que eu mudo, tudo aqui, a introdução é a mesma, só que eu coloquei assim: o caixa da loja nada desconfiou, apesar da assinatura imperfeita, recebeu o cheque e lhe entregou as roupas. Alguém? Para mim, o estelionato foi perfeito, foi consumado. E o atendente da loja foi negligente, né? Então, também é jurisprudência, mas bate com... Vamos lá para o artigo 17, mas já é pacífico também. Eu estou fazendo todas essas ilações para que a gente possa pensar, porque pode aparecer no exame da ordem. Por que eles colocaram aqui a assinatura perfeita? Para não dar essa impressão. Olha lá o artigo 17. Vamos para o artigo 17. Crime impossível. Artigo 17, que nós já estudamos. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. O que o código o que o legislador disse? Poderia se consumar? Poderia. Olha lá. Mas o meio é ineficaz. Pergunto, no exemplo que eu dei, o meio era o cheque, o crime fim era o estelionato, mas o meio era o cheque, né? Foi o furto, foi o cheque, foi o caminho percorrido.
O meio, o cheque, era ictióculi, ou seja, visivelmente, a olho nu, falso, porque a assinatura era, a assinatura não, o cheque, a assinatura, tudo. Aqui eu coloquei a assinatura, porque ele colocou perfeita para não gerar o raciocínio que eu estou construindo agora. A assinatura era imperfeita. Como mencionaram aqui, olha, alguém mencionou, agora não me lembro quem, houve omissão, porque o banco tem obrigação de checar. Eles não checam tudo, eles checam por amostragem. Às vezes em valor alto, às vezes em valor baixo, não é? Por amostragem. Mas eles têm obrigação de checar a assinatura. Então, como diz aqui no artigo 17, ineficácia absoluta do meio. O meio é ineficaz. Se o preenchimento, a assinatura é grotesca, a pessoa do caixa tem obrigação de não aceitar. Se aceitou, de tomar providências na hora. Se aceitou, azar do banco. E é crime impossível. Olha aqui. É impossível consumar-se o crime, não é? E é o meio. O meio é o cheque. O meio é o cheque, não é? O crime, enfim, era o estelionato. Então, por isso, vocês vão falar, por que colocaram essa expressão aqui? Apesar da assinatura perfeita. Josi. Mas eu vou trazer a baila sempre para vocês não se perderem, porque daqui 2 anos vocês vão estar prestando concurso, não é? Não, isso mesmo, Josi. Mas mais ainda, Josi, mais ainda, pasmem, alguém pegar uma arma e ela está com defeito, e a perícia confirmar para matar, ânimos necandi, vai lá para matar, e aí a arma não funciona, porque a arma está quebrada. E o perito informa, a arma não funcionaria mesmo, a arma estava com defeito. Logo, o meio era ineficaz, não é? Era eficaz? Não, a arma, crime impossível. Você percebeu? Crime impossível, olha aqui. Ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. E esse aqui é o meio. Alguém pensa que é veneno e é açúcar e coloca no suco de laranja para matar alguém. Vai matar nunca. Nem a pessoa tem problema de diabetes alta, problema de nada. O diabetes não vai propiciar, não vai matar a pessoa. E o meio? Veneno? Era veneno? Não, o meio era ineficaz. Perceberam? Então, crime impossível. O código fala, não se pune quando é impossível consumar a tentativa, não é? Tentou, mas não conseguiu, sendo assim, não, nem por tentativa, nem por crime consumado, e nem por tentativa. O código até assume que isso existiria eventualmente, mas se o meio era ineficaz, não tem como. E aqui são duas possibilidades de crime impossível. Vocês viram como foi bom trazer esse caso para discussão, para a gente estudar lá assuntos que ficaram lá atrás, mas que vai aparecer na ordem, no exame da ordem. Então, logo que eu vi aqui o problema, e foi agora em 2020, eu falei, bom, eles colocaram a assinatura perfeita para afastar o crime impossível. Vocês viram como a gente já começa a construir tecnicamente, não é? E aqui no artigo 17 aparece outra possibilidade, ou por absoluta impropriedade do objeto. O objeto aqui é o objeto material, que é o alvo do agente, né? Ou seja, vamos dar exemplo dessa segunda parte, já que nós estamos rememorando, não é? A mulher pensa que está grávida e quer matar o feto. Aí ela
pega uma agulha de tricô, enfia na vagina para ferir e matar o feto. E até se autolesiona. Que crime ela praticou? É tentativa de aborto? Não, é crime, ela não estava grávida, se descobre que ela não estava grávida, não é? Se ela matar o feto, ela vai cometer o aborto, mas se descobre que, por absoluta impropriedade do objeto. O objeto material do aborto é o feto. Ela pensa que está grávida e não está. Aí ela vai e se autolesiona. Autolesão é fato atípico, não é típico. Então, é crime impossível. Outro exemplo, quer matar o seu sócio, todo dia depois do almoço ele vai lá e deita no sofá lá do escritório. Ele faz, se desgraçado tá dormindo, eu vou matá-lo, porque não aguento mais. Ele nunca mais vai ser meu sócio. E ele vai lá e desfere um monte de tiros. Só que o laudo pericial prova que a pessoa dormiu e morreu de infarto, e que os tiros vieram depois do infarto, por absoluta impropriedade do objeto. Como é que pode responder por homicídio se o homicídio, o objeto material é a vida e não tinha vida? Não é? A tutela é da vida, não tem objeto material, é a vida. Morreu de infarto um pouco antes, não tinha vida, ok? Então, vilipêndio ao cadáver, mas não homicídio. Richard, essa é uma boa, eu até colocaria, Richard, para não deixar em branco. Mas sempre quando a gente faz a análise dos elementos objetivos na definição legal, depois a gente tem que analisar, no caso concreto, os elementos subjetivos, ou é dolo ou culpa, né? A vontade do agente, aquilo que o Mário falou, qual era a intenção do agente? Chama elemento subjetivo, porque está subjetivamente na mente a intenção da pessoa. Qual era a intenção da pessoa? Era matar. E o artigo 17 fala que não dá, crime impossível. Vilipêndio ao cadáver. Não era esse o ânimo do agente, homem ou mulher, não era essa vontade. Então, a gente até coloca, mas, a bem da verdade, não tinha dolo para vilipendiar cadáver, né? Mas a pessoa tinha intenção de praticar o ato e o meio utilizado foi eficaz, pois o crime foi consumado. Mesmo assim, se aplica o artigo 17. Sim. Por quê? Por quê? Boa pergunta. Por isso que entrou aqui. Por quê? Porque o departamento da loja não pode alegar, né, a caixa lá, não pode alegar que houve estelionato, que ele foi consumado. Porque o cheque do veneno e o antídoto. Aí você entra no arrependimento eficaz do 15, né? O arrependimento eficaz do 15. Olha, aqui não. Aqui, a moça do caixa tinha que verificar se aquele cheque era bom, não é? Aí você fala assim, mas quem que vai ficar recebendo? Eu quero ver seus documentos, quero ver suas fotos. Se você vem com cheque, você está preenchendo lá, não é? Eu estou preenchendo, já está assinado, o que já, se ela estivesse prestando atenção, agora a assinatura está toda ruim, ou ela assina na hora qualquer assinatura. A pessoa do caixa tem que checar, e eles checam, mas eles não checam tudo, não é? Então, aqui, por isso que eles colocaram a assinatura perfeita. Se alguém pega um cheque, falsifica, e a assinatura é grotesca, isso, exatamente, Josi, são detalhes, não é? Vocês vão falar, tem bastante coisa, não é? Para a gente prestar atenção, tem a súmula 17, mas nós vamos falando sobre isso, aos pouquinhos vocês vão guardando, e eu não poderia deixar. Esse aqui é muito importante, Eurípides, porque a moça do caixa, né, tinha que confirmar se aquela... Veja, aqui está dizendo que ela chegou com a assinatura já feita, não é? E aí ela preencheu. Mesmo assim, tem que pedir documento, tem
tem que checar tudo, ela tem que checar. Se ela ficar desconfiada, ela vai ali, digitaliza, passa para o banco confirmar a assinatura, aí o banco fala, olha, não bate nada, essa assinatura não tem nada a ver, não é? Aí, se ela não fizer isso, ela vai ficar no prejuízo. Aí ela pode, se a assinatura é imperfeita, é crime impossível. É bom que você entendeu, né? Mas a gente vai trazer à baila sempre esses comentários também. O Mário perguntou, no arrependimento eficaz, só sabia porque eu estudo pelas provas anteriores. Ok, que bom, Josi. Mário, o Mário colocou? No arrependimento eficaz, responde pelo resultado? Não, Mário, só responde pelos atos anteriores, viu? Só no arrependimento posterior, você vai ler sempre assim, que é o 16, como eu falei, você lê arrependimento posterior à consumação. Não está escrito aqui a consumação, mas estude assim, arrependimento posterior à consumação, tá? O arrependimento eficaz, ele vem no artigo 15, né? É a segunda parte do artigo 15. A primeira parte traz a desistência voluntária. O agente que voluntariamente desiste, olha o verbo, desiste, de prosseguir na execução. Está no iter criminis aonde? Cogitação, atos preparatórios, atos executórios. Aqui nos atos executórios, tá? Os dois, instituto, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Aí, a pessoa desiste de prosseguir na execução. Ela deu um tiro, não foi letal. Ela tinha mais bala na agulha. Poderia dar o segundo? Poderia? Sim. Mas ela desiste de prosseguir. Essa é a desistência voluntária. Já o arrependimento eficaz aparece na segunda parte do artigo 15. Ou impede que o resultado se produza. Só responde pelos atos já praticados. Não responde pelo homicídio, por exemplo, né? Por exemplo, aí, ou impede que o resultado dê um tiro que tinha tudo para ser letal, né? Porque foi um tiro bem dado. Só que o hospital era perto, se arrependeu, cata a pessoa, leva para o hospital e salva a vida da pessoa, não é? Vai responder pelo quê? Pelos atos anteriores. A pessoa ficou viva, como é que vai responder por homicídio? Então, na desistência voluntária também, que é a primeira parte. Aí vocês vão falar, qual é a diferença, né, da desistência voluntária, então, se as duas estão nos atos executórios, qual é a diferença da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? É que na desistência voluntária está nos atos executórios, mas no começo, um pouquinho depois, quase no fim, mas não chegou no fim. Já o arrependimento eficaz chegou no fim, deu tiro letal, só que salvou a vida da pessoa. Outro exemplo, entra na casa para roubar, para furtar, desculpe. Aí pega uma coisa, pega outra, aí lembra que a empregada que está em concurso com essa pessoa falou, olha, tem uma caixa de joia em tal local. Podia ir lá prosseguir na empreitada criminosa. Só que viu um retrato com uma criança, com a família, e falou, mas o que eu estou fazendo? Eu vou embora, larga tudo lá e vai embora. O que é isso? É desistência voluntária, a primeira parte. Só responde pelos atos anteriores também. Por que desistência? Porque ainda tinha o porta-joia lá, podia prosseguir, não é? Só acontece nos atos executórios. Agora, vamos dar outro exemplo. Pegou tudo, estava na porta para sair, não é porque chegou a polícia, não, é porque se arrependeu nesse momento, mas já catou o porta-joia, já pegou tudo, não é porque chegou a família, não é porque chegou a polícia, falou, nossa, o que eu estou fazendo? Larga o saco lá e vai embora. O que é isso? É arrependimento eficaz, que não se confunde com arrependimento posterior, que vem no artigo 16, porque o arrependimento posterior é posterior à consumação. E eu de cima, o 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz, não tem consumação, é na fase dos atos executórios. Cogitação,
atos preparatórios, atos executórios. É nessa fase dos atos executórios. Então, não podemos confundir arrependimento eficaz com arrependimento posterior. Arrependimento eficaz está na fase dos atos executórios. Arrependimento posterior já consumou o crime, é depois da consumação. Ok? Entenderam, gente? Vocês viram como a Josi falou? São detalhes, não é? Detalhes. A ordem procura colocar, assim, de uma maneira bem clara. Por isso, logo que eu vi aqui, a pergunta que eu vi, a assinatura perfeita, eu falei, já está afastando o arrependimento, o crime impossível, não é? Porque se a assinatura fosse porcaria, não estaria afastando. Mas, por isso que colocou. Vocês perceberam outra coisa também, que ali foi de pronto, que eu percebi e vocês perceberam. Aqui colocou que o promotor denunciou em concurso material, só que não tem nenhuma alternativa que cita concurso material, que foi o que nós estudamos hoje, não é? Cita o concurso formal. Estelionato consumado não era. Então, a única que vocês poderiam ficar na dúvida seria a letra B, não é? A letra B, não é? E a C também não era. Estelionato na forma consumada. Então, não era a A nem a C. Aí, por exclusão, era B ou a D, não é? Mas, realmente, também não era. Se você vai verificar, não houve concurso formal. Houve, na realidade, o concurso, houve a letra D, o concurso aparente de normas. Né? O princípio, aplica-se aqui o princípio da construção. E é muito dado esse exemplo, porque é o crime-fim que prevalece, né? É muito dado esse exemplo pela doutrina e cai no exame da ordem. Então, sempre que eu pretendo ver se eu ainda consigo voltar um pouco nesse assunto com vocês, para deixar bem sedimentado. Posso fazer a chamadinha? Sim? O que vocês acham? Eu vou fazer pela ordem. Não adianta, porque eu tenho que fazer pela ordem aqui, senão eu saio da página. Não adianta outra, né? Por exemplo, a Terezinha responder, porque eu não posso virar a página, tem que responder no momento dela. E se eu não chamar alguém,